Olá, no vídeo de hoje vamos aprender sobre a estrutura da legislação. É um vídeo curto, mas uma matéria muito importante, principalmente aos que estão iniciando no mundo do direito. Isso porque é imprescindível saber como é que é a estrutura formal da lei antes mesmo de lê-la. A nossa lei complementar, número 95 de 98, é a que trata sobre essa matéria. É ela que estrutura todas as leis. É uma lei que regula outras leis. E ela traz pequenas classificações. E ela divide cada lei em 3 partes. A parte preliminar, em que contém a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto, a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas. Nós vamos ver cada uma dessas coisas logo em seguida. A segunda parte é a parte normativa, que seria o texto propriamente dito da lei. É o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada. Já a terceira parte, a parte final, temos disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso. São aqueles últimos artigos na lei de que tratam das medidas necessárias para que essa lei passe a valer, para que essa lei passe a ter força. São os instrumentos que ela vai precisar para que ela seja posta em vigor. Temos também a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. Vamos lá então, por partes. A primeira parte é a identificação da lei, a conhecida epígrafe. A epígrafe está logo ali no cabeçalho da lei, quando nós abrimos a lei. Essa parte que eu destaco aqui, ó. Lei número 14.010, de 10 de junho de 2020. É aquela lei famosa do Covid. Essa partezinha que eu destaquei é a epígrafe. Aqui outro exemplo, porém, da nossa Constituição. Já logo abaixo dela nós temos a ementa, que não passa de um pequeno resumo do que a lei trata. Por exemplo, aqui na lei do Covid, ó, é aquele trechozinho que está destacado. Dispõe sobre o regime jurídico, emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. A gente tem que ficar muito atento, porque a lei não trata somente do que está na ementa, mas a lei também traz outras providências. Por isso que a gente encontra isso aqui, ó. Essa ementa, por exemplo, do Estatuto do Idoso. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Essa lei 10.741, o Estatuto do Idoso, não trata somente dos idosos. Trata de diversas matérias e, por isso, o legislador coloca ali na sua ementa e dá outras providências. O preâmbulo, ele já não é muito comum nas nossas legislações. Ele é mais conhecido na nossa Constituição. Conhecido o preâmbulo da nossa Constituição é isso aí, ó, que está na tela. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Mas o que seria o preâmbulo? Ele não é nada além de que um texto introdutório, como nós podemos ler agora. Ele introduz nossa Carta Magna, nosso texto maior. Ele tem o objetivo de retratar os principais objetivos daquela legislação. Ele não é comum no nosso ordenamento, como já disse. Ele não tem força normativa. Para saber sobre mais isso aí, é só a gente dar uma olhada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 276 do Acre. Também indicará o órgão ou instituição competente para a prática do ato e a sua base legal.
Como é que agora vamos passar para a sua estrutura? Como é que funcionam as estruturas da lei? A lei ela é dividida em partes. Muitas vezes não aparece na nossa legislação as partes. Ou então em livro. Abaixo dos livros, dentro dos livros, temos os títulos. Dentro dos títulos, os capítulos. E abaixo dos capítulos, seção. E abaixo dela, subseção. Então, temos o seguinte: partes, livro, título, capítulo, seção, subseção. Por exemplo, o nosso Código Civil de 2002, dividido em parte geral e parte especial. E dentro de cada parte ele tem subdivisões. Olha só, na parte geral do Código Civil tem o livro 1, dentro do livro 1, título 1, depois o capítulo 1 e segue-se os artigos. Na parte especial, mesma coisa, temos o livro 1 da parte especial, dentro do livro 1, o título 1, dentro dos títulos, os capítulos, dentro dos capítulos, as seções. Antes de a gente prosseguir agora, a gente vai precisar revisar os numerais. Nós temos os ordinais e os cardinais. Os ordinais se referem à posição ocupada, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Já os números cardinais, eles expressam quantidade ou uma contagem absoluta. Por exemplo, 5, 23, 38, 40. Por que eu estou trazendo isso? Porque a nossa legislação ela é dividida em duas partes. Nesse sentido, dos ordinais e cardinais. A primeira parte da legislação ela traz os ordinais, do artigo 1º ao 9º. A partir do artigo 10, nós não falamos artigo 10º, nós falamos artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13. Ou seja, nós falamos artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Esses são os ordinais. Já o restante segue-se o número normal, o número absoluto. O caput. O caput é uma palavra latim que significa cabeça. É a cabeça do artigo. Por exemplo, aqui, ó, o da Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. No artigo 4º ali, ó, eu vou destacar o caput. É esse trecho em amarelo. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Esse é o caput do artigo 4º. Já os artigos eles podem se desdobrar em parágrafos ou em incisos. Já os parágrafos podem ser divididos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. Não é muito confuso não, é só questão de pegar a prática. Vamos de novo. Os artigos são desdobrados em parágrafos ou em incisos. Nós temos artigos sem nenhum parágrafo, sem nenhum inciso, só tem o caput. Além do caput, nós podemos ter os parágrafos ou os incisos. Já os parágrafos, se houver parágrafos, eles vão ser divididos em incisos. Já os incisos são subdivididos em alíneas e as alíneas em itens. Vamos ver isso aí agora melhor. Ó. Primeiro vamos ver o símbolo do parágrafo, que é esse aí, esse símbolozinho, um S grandão. Esse símbolo tem duas possíveis origens. Ou do latim, que significa signum sectionis, que significa sinal de separação, ou de uma origem grega, parágrafos, que era muito utilizado pelos antigos escribas gregos. Ele é bem fácil de se fazer. Ó. São dois S sobrepostos. Creio que esse esqueminha que eu fiz para vocês aí dá para entender bem como é que se faz. Escrevo um S e depois escrevo um outro S por cima. Tá bem? Deixa eu pegar o mouse aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês. Vocês vão redigir esse aqui, ó, um S normal. E depois por cima vocês redigem um outro S. É bem facinho. Um S
E aqui, ó, começando por aqui, ó, aqui o outro S. É bem fácil. A numeração dos parágrafos, na numeração deles, nós vamos utilizar os algarismos arábicos 1, 2, 3, 4, 5. Os parágrafos normalmente eles destacam aspectos importantes de um artigo ou alguma exceção à aplicação da regra do artigo. Vamos lá. Já os incisos, eles vão ser utilizados com os números romanos, 1, 2, 3 em romanos e etc. Por exemplo, vamos para os exemplos aqui. Eu vou trazer vários exemplos até que vocês peguem bem como é que funciona a divisão. Aqui no nosso Código Civil, no artigo 1808, podemos ver que ele é dividido em 2 parágrafos. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Como eu havia dito, os artigos podem ser divididos ou em parágrafos ou em incisos. Os parágrafos têm esse símbolozinho, esse S aqui, seguido dos números arábicos 1, 2. Quando há somente um parágrafo no artigo, ele será chamado de parágrafo único. Por exemplo, o artigo 5º do Código Civil. Temos ali, artigo 5º, e o caput, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Temos ali embaixo um parágrafozinho, somente um, então ele é um parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade, 2 pontos. Aqui um exemplo que eu trouxe que o parágrafo ele é dividido, ele é subdividido. E se a gente for rever, o artigo ele é dividido em parágrafo ou em inciso. Já os parágrafos já são divididos em incisos. Por isso que nós estamos vendo a subdivisão aqui desse parágrafo único em incisos. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4 e inciso 5. Vamos ver outro exemplo. O artigo 9º do Código Civil. Serão registrados em registro público. Inciso 1. Os nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2, inciso 3, inciso 4. De novo, os artigos podem ser divididos em parágrafos ou em incisos. Esse exemplo anterior teve parágrafo. E esse aqui temos incisos. Aqui nós temos um exemplo de divisão em incisos. O artigo 1638, ele tem 5 incisos e no final dele temos um parágrafo único também. Ele tem os dois, tem incisos e parágrafo. Como podemos ver também, esse parágrafo único desse artigo perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que, 2 pontos, inciso 1º, uma subdivisão do parágrafo, que são os incisos. Aqui já temos um outro caso peculiar, ó. Temos as alíneas. Os incisos são divididos em alíneas, a linha A e B. Olha aqui de novo, ó. Inciso 2º, de novo é dividido e a divisão dos incisos são alíneas, a linha A e B. Vamos recapitular então. Nossa legislação tem partes, quando há, né? Ou livros também. Dentro dos livros, os títulos. Dentro dos títulos, capítulos. Dentro dos capítulos, seção. E dentro da seção, subseção. Vimos também que os artigos podem se desdobrar em parágrafos ou em incisos, ou nos dois. Já os parágrafos vão ter incisos, os incisos vão ter alíneas e as alíneas vão ter itens. Era essa aula por hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.